Dossiê confidencial. Arquivo número 012. Tem um tipo de mistério que sobrevive porque ele é perfeito demais. Uma ordem militar rica, poderosa, silenciosa, que some de forma violenta. E quando você vai procurar o espólio, a pergunta nasce sozinha: cadê o tesouro? Porque na cabeça do público, Templários não é só história, é cofre escondido, é mapa secreto, é navio saindo de madrugada, é uma fortuna que evaporou e deixou o mundo imaginando que alguém em algum lugar ficou com tudo. Só que investigação de verdade tem uma regra: antes de procurar ouro, você precisa procurar papel. Inventário, registro, transferência, confissão, recibo. E é aí que muita narrativa começa a falhar. Hoje a gente abre o dossiê Templários. O tesouro existiu? O que é evidência e o que é narrativa? Os Templários não surgem como caçadores de relíquia. Eles surgem como um projeto de guerra e logística. No começo, a missão era proteger peregrinos em rotas perigosas no Oriente. Depois, com apoio papal e doações, viram uma das instituições mais eficientes do mundo medieval, uma rede de propriedades, casas, fortalezas, cavalos, contratos e fluxo de dinheiro. E aqui está a primeira verdade que muda o caso. A riqueza templária era, em grande parte, riqueza de instituição, não uma pilha de ouro em um porão. Eles possuíam terras, recebiam rendas, administravam bens, emprestavam, transportavam valores, guardavam depósitos. Isso não significa que não existia dinheiro físico? Existia. Mas o tesouro mais real dos templários era algo menos cinematográfico: estrutura. Uma ordem que sabe arrecadar, registrar, transportar e cobrar vira poderosa. E poder, na Idade Média, atrai dois tipos de interesse: proteção e fome. A ideia de tesouro templário nasce porque a história tem o cenário perfeito. 1. Uma ordem com fama de riqueza. 2. Uma queda rápida, com prisões e acusações. 3. Um Estado endividado e interessado. 4. E lacunas, porque a documentação medieval é incompleta e desigual. Quando alguém cai de repente, a mente quer imaginar o que sumiu junto. E quanto mais secreto o grupo parece, mais a imaginação preenche com ouro, relíquias e mapas. Só que, em investigação, a pergunta não é: eles eram ricos? A pergunta é: eles tinham um cofre central gigantesco e oculto que desapareceu? E aí, o caso fica mais difícil de sustentar, porque a máquina templária funcionava como rede. Bens espalhados em muitas casas e regiões, com administrações locais. Para existir um super tesouro lendário, você precisa de algo que a história raramente entrega. Um ponto único, uma retirada silenciosa perfeita e nenhum rastro administrativo depois. Em 1307, o que acontece com os templários parece uma operação coordenada. Prisões em massa, acusações graves, interrogatórios. As acusações vão de heresia a rituais secretos, um pacote que, na prática, permite destruir reputação e justificar confisco. E tem um motor por trás disso que você não pode ignorar: política e finanças. Reinos medievais precisavam de dinheiro, dívidas existiam, e uma instituição com caixa, propriedades e crédito vira alvo. Depois, a ordem é formalmente dissolvida e o mundo templário entra em liquidação. E é aqui que o mito do tesouro ganha força, porque se você prende todo mundo e toma as casas, você espera encontrar um cofre. E quando não encontra um cofre de cinema, você conclui: eles esconderam. Mas não achei a pilha de ouro,
não prova tesouro secreto. Às vezes prova algo mais simples. O tesouro nunca foi uma pilha. No terreno mais aceito pela história, grande parte dos bens templários foi destinada a outra ordem, os hospitalários. Isso não significa que tudo aconteceu de forma limpa e instantânea. Em muitos lugares, reis e nobres aproveitaram para ficar com fatias, atrasar transferências, taxar o processo, confiscar o que era conveniente. E aqui aparece a segunda verdade que derruba o mito do mapa do tesouro. Quando a riqueza é terra e renda, o roubo acontece em cartório, não em caverna. O que muda de dono é propriedade, direitos, impostos, casas, vinhas, rebanhos, rendas. É um tesouro lento, que não brilha, mas sustenta poder por séculos. Então, se você pergunta para onde foi o tesouro, a resposta mais provável é: foi dissolvido em transferências e confisco, espalhado por sistemas políticos diferentes. Isso é frustrante para a lenda, mas é muito compatível com a realidade medieval. Agora, o que a lenda faz é pegar pontos reais e inflar até virar certeza. Ponto real. Os templários tinham centros importantes, como a área do templo em Paris, e movimentavam valores. Inflação lendária. Então havia um cofre único e gigantesco. Ponto real. Prisões foram rápidas e pegam muita gente de surpresa. Inflação lendária. Então eles só conseguiram salvar algo se já tivessem um plano secreto. Ponto real. Nem tudo foi perfeitamente inventariado e muita coisa se perdeu na transição. Inflação lendária. Toda ausência de registro é prova de tesouro escondido. A lenda adora esse tipo de lacuna porque ela é impossível de refutar completamente. Se você diz não há prova, a resposta vira claro, porque esconderam bem. Mas o dossiê funciona ao contrário. O que dá para afirmar precisa de lastro. E no caso templário, o lastro mais forte aponta para uma realidade administrativa: riqueza espalhada, convertida, confiscada e redistribuída, não necessariamente enterrada. Então, vamos fazer o checklist do que seria evidência forte de tesouro e onde a coisa escorrega. Um inventário confiável dizendo: existe um cofre central gigantesco. Isso é raro e controverso. O que aparece mais são bens distribuídos e registros fragmentados. 2. Registro de retirada, navios, carroças, escolta, rota, recibos. Uma operação grande deixa rastros, especialmente numa ordem que vivia de registro. 3. Achado arqueológico, grande depósito com contexto comprovado. Aqui é onde a lenda mais falha. Aparecem supostos tesouros templários em todo lugar, mas sem cadeia sólida de prova. 4. Continuidade documental. Essa fortuna reaparece aqui. O que se vê com mais segurança é continuidade institucional dos bens como propriedades e rendas, não como baús de ouro reaparecendo em outro país. O que isso sugere? Que tesouro, no sentido mítico, um grande baú secreto, é fraco como hipótese principal. Mas existe um detalhe interessante. Se houve algo realmente sensível, não precisa ser ouro. Pode ter sido arquivo, documentos, listas, contratos, correspondências, material que, em certos contextos, vale mais que moedas. Só que, mesmo essa hipótese sem prova, continua no terreno do possível, não do afirmável. A partir daqui, você entra na parte que é quase inevitável. Templários guardavam o Santo Graal. Templários esconderam a Arca. Templários fugiram para a Escócia e viraram outra coisa. Templários, origem direta de sociedades secretas modernas. Templários deixaram mapa cifrado em catedrais.
Essas narrativas são sedutoras porque elas unem três coisas: mistério, mais riqueza, mais perseguição. O público gosta dessa tríade porque ela dá uma sensação de história proibida. E quando um grupo cai por razões políticas, a imaginação quer acreditar que caiu porque sabia demais, não porque era conveniente derrubar. A verdade histórica costuma ser mais feia e mais humana. Poder gera inveja, dívida gera violência institucional e crime vira pretexto. Veredito do dossiê número 112. O tesouro templário mais provável não é um baú perdido. É uma rede de bens que foi confiscada e redistribuída, e uma história que virou mito porque terminou sem um final satisfatório. O ouro lendário pode até ter existido em pequenos volumes, em cofres locais, mas a grande fortuna secreta, do jeito que a cultura popular vende, vive muito mais na narrativa do que na evidência. Arquivo número 112 encerrado. Se você quer abrir o dossiê número 113 comigo, se inscreve e comenta aqui embaixo. Para você, o tesouro era dinheiro, documentos ou só uma lenda criada para explicar um colapso político?